Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Obedecer e sacrificar. O que devemos fazer? O que é o ciclo do aprendizado? Como posso entender melhor a doutrina de Cristo? A palavra de Deus, sem pontuação, pode me levar a equívocos de interpretação? Quem deve ser o professor no Evangelho? Qual é a diferença de olhar e ver? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então agora nós vamos para a segunda parte dessa aula do Vem e Segue-me dessa semana, que estamos estudando o livro de 1 Samuel, do capítulo 8 ao 10, o capítulo 13 e do 15 ao 18. Nessa segunda parte, eu gostaria de pegar uma escritura ou na verdade, um versículo apenas, para que nós possamos aprender alguns aspectos importantes, que é algo, e que é um versículo muito usado, né, para ensinar, principalmente é um versículo, inclusive do seminário, muito conhecido. E esse versículo se encontra em 1 Samuel 15, versículo 22. Então, diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? E aí então ele ensina esse princípio elevado. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Isso ele falou porque quando nós vimos lá na primeira parte sobre o Saul, e na verdade teve um momento aqui que Saul ele estava esperando Samuel, e Samuel ele demorou para chegar. E tinha que fazer alguns holocaustos, né? E só quem podia fazer, quem tinha autoridade. E Saul, na verdade, ele ficou impaciente de esperar o Samuel, e ele então, como era o capitão, né, e as pessoas respeitavam ele como líder, ele falou: deixa que eu faço. Foi lá, e alguns que eram do templo falou: mas você não pode fazer isso, você não tem autoridade. Não, mas eu mando aqui, eu faço. E ele foi e fez. E por causa disso, então, ele acabou, na verdade, perdendo a posição dele no reino. E depois nós vamos ver mais adiante que o Senhor escolheu, então, o Davi no lugar dele, né? Mas nós vamos ver aqui existe um princípio, que Deus, o que nós falamos em algumas aulas anteriores, que Deus, ele tolera até inclusive a desobediência aos mandamentos e tudo, mas Deus não tolera as pessoas que usurpam da autoridade de Deus. Então nós vemos aqui que Saul, ele não tinha autoridade para oficiar essas ordenanças lá no templo, né? Mas ele ficou impaciente, porque quem ia fazer isso era Samuel, e como ele demorou, então ele foi lá e se adiantou, achando que, né, então quando na verdade Samuel chegou lá, no versículo 19, nós vamos ver lá: porque, pois, não deste ouvidos a vosso Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Porque aí quando Samuel chegou, ela falou: o que você fez? Né? Por que você fez isso? Né? Você não deu ouvidos à voz do Senhor. Né? E aí depois, então, nós vamos ver que, então, na verdade, Samuel falou que por causa disso ele ia perder o lugar dele. Né? Embora ele até reconheceu, mas não foi um reconhecimento original. Né? Mas a frase que eu gostaria de pegar aqui é em relação a isso que nós estamos vendo: obedecer e desobedecer. Então, às vezes, quando nós não conhecemos a doutrina ou não entendemos a doutrina, alguns vídeos anteriores, quase que um dos primeiros do Vem Segue-me, e outros vídeos que eu fiz, onde eu explico como interpretar a Bíblia, ou como ter um bom senso no momento que nós estamos estudando as Escrituras. Vai existir muita escritura que vai ser muito fácil entender,
e tem outras que vai exigir um pouco mais de cuidado, de busca, de atenção, né? E de desejo também, de saber mais, para que possamos receber revelação também. E então hoje nós vamos ver a importância de entendermos as Escrituras. Por quê? Porque é exatamente o que Saul fez aqui. Embora Saul conhecesse, ele conhecia muitas coisas, mas por ele não entender plenamente as coisas, ele achou que ele podia fazer o que ele não podia fazer. E por causa disso ele perdeu a posição dele. Por isso que o profeta Samuel disse aqui, ó, lá no versículo 22, ele diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, e por que ele disse: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar? Porque é muito mais fácil ser obediente do que depois você ter que fazer, na verdade, sacrifícios para se arrepender ou para ajustar certas coisas porque você não foi obediente. Errar sem conhecimento é uma coisa, e errar com conhecimento é diferente. Então, quando nós conhecemos a doutrina, quando nós ouvimos os profetas, estudamos as Escrituras, nós ganhamos conhecimento. E nós precisamos usar a nossa liberdade de escolha para tomarmos a decisão e de dizer: eu vou ser obediente. Como nós vimos nas aulas anteriores, Josué, quando ele disse para o povo: olha, se vos parece mal fazer a vontade de Deus, ou seja, se vos parece mal ser obediente com exatidão à vontade de Deus, ok. Mas ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele disse: eu e minha casa vamos ser obedientes ao Senhor. Muito melhor do que depois lá na frente eu ter que sacrificar, né? Para poder remediar algo que, se eu obedecesse, eu não precisaria ter feito. Então esse entendimento da doutrina vai nos ajudar a compreender muitas coisas. Só que existe, na verdade, alguns passos para nós podermos entender quando nós estudamos as Escrituras. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento que eu chamo do ciclo do aprendizado. A primeira parte do ciclo é o conhecimento, o estudo. Então nós temos que pagar o preço. O estudo do Vem Segue-me é algo que não é uma cartilha que tem que ser, ou um cartão de ponto, pronto, fui lá, bati o ponto. Esse não é o maior proveito. Muitas pessoas às vezes estudam as Escrituras só para dizer: bom, cumpri meu dever. Mas o que você aprendeu? O que foi realmente benéfico para você? O que você vai fazer com o que você aprendeu para melhorar o seu estilo pessoal, como nós falamos na primeira parte dessa aula? O que você vai fazer para melhorar a conduta, né, da sua família? Ou, se você é um líder, né, seja irmão ou irmã, o que você vai fazer para, né, melhorar isso na sua organização, para contribuir na sua unidade, né? Então, a primeira coisa é o conhecimento. E o conhecimento das Escrituras é importante também do manual. Existe até uma frase que diz, né, que é melhor, na verdade, consultar o manual antes que tudo dê errado, né? Às vezes nós achamos que sabemos tudo e vamos lá e fazemos. E aí, quando a gente percebe que não deu certo, a gente vai consultar o manual e vai ver: puxa, mas se eu fizesse desse jeito, não aconteceria isso, né? Então, que nós possamos, mesmo às vezes até com certeza, o líder, né? Eu normalmente, às vezes eu faço, algumas pessoas às vezes fazem alguma pergunta em relação a alguma coisa, eu até, na verdade, poderia responder pela minha experiência, que eu sei. Mas eu, na verdade, sempre até brinco e falo: vamos ver o que o manual diz, né? Até para ensinar esse processo, né? Olha, os manuais, normalmente, eles vão nos instruir. Vai ter a resposta lá. Então, o conhecimento também das Escrituras e dos manuais, né? Pelo menos, no mínimo, aquilo que é da minha responsabilidade. Que não quer dizer que eu não possa estudar mais, né, sobre a responsabilidade de outras organizações para entender o processo todo. A segunda parte desse ciclo é o entendimento. Então você buscar aquele desejo de estar, na verdade, satisfeito. É você estudar a Escritura até um ponto que você mesmo vai dizer: eu estou satisfeito. É que nem quando você come, né?
e você vai matar a sua fome, então você come e é até você dizer, estou agora satisfeito. Espiritualmente, nós precisamos fazer dessa forma. Então, eu preciso ter o entendimento. E claro, aí vai do desejo individual de cada um, até onde eu quero entender. E às vezes vai levar, e vai ter que levar um certo tempo para que eu possa receber ou ter esse entendimento. Então, que isso possa entrar no meu coração e na minha mente. E a terceira é a aplicação, que é a sabedoria, né? Não adianta eu conhecer, ter o entendimento e não usar ou não aplicar. Então esse é o ciclo do aprendizado. Primeiro eu preciso conhecer, depois eu preciso entender, né? Como eu posso fazer melhor, usar melhor, aplicar melhor. E aí vou para a ação, né? Que é a aplicação. Ok. E nós, na igreja, se nós estudarmos, por exemplo, o manual, diz que todos os líderes, todos os membros são professores, não só na igreja. No lar, os pais, os líderes, e como nós falamos na aula, na primeira parte, nós temos que estar pronto, temos que nos preparar. Se um líder chegar para você e convidar, olha, você pode ministrar a aula hoje? Que nós possamos, porque se nós estudamos o Vem e Segue-me na semana toda, qualquer pessoa estaria preparada para ensinar. É que normalmente já existe um irmão ou uma irmã que vai ser o professor ou o instrutor ou o que vai conduzir, né, o debate na aula, na classe, porque na verdade o verdadeiro professor vai ter que ser o Espírito Santo, né? Mas existe um professor que ele conduz a aula, né, para que, que todos possam participar, compartilhar, né? E então o nosso propósito é aprender e ensinar também. Porque ao mesmo tempo, mesmo aquele que vai ministrar a aula, ele tanto vai ensinar, quanto quando ele ouve as pessoas compartilhar o que aprenderam também, talvez ele, na sua preparação no momento da aula, ele não viu daquela forma, mas ele aprendeu também. Então essa é algo importante. Então, o nosso propósito ao aprender a ensinar é nos ajudar e ajudar outras pessoas a entenderem. Eu queria que vocês, que agora, a partir de agora, ficássemos com essa palavra na mente. Entender. As verdades ensinadas para as aplicações. Eu gosto muito desses versículos em Doutrina e Convênios. A seção 11, para quem, até eu convido aqueles que depois desejarem, o capítulo, ou melhor, seção 11 do Doutrina e Convênios inteira, praticamente, são, na verdade, conselhos do Senhor para aqueles que desejam ensinar. Então, nós vamos ver aqui só alguns versículos, mas eu convido depois vocês a fazerem um estudo mais detalhado, tá? Principalmente aqueles que querem se aprimorar no ensino. Vamos lembrar, e já foi anunciado, que agora, dia 12 de junho, o próximo domingo, nós vamos ter um devocional especial com o Elder Uchtdorf, e que, na verdade, o título do devocional é Ensinar a Maneira do Salvador. E o Elder Uchtdorf vai nos ensinar, ou ampliar ainda mais a nossa visão em relação a ensinar como o Salvador ensina, ou ensinaria aquilo que às vezes a gente quer ensinar e não quer pagar o preço, né? Então nós vamos ver, o Elder Uchtdorf vai nos ensinar sobre isso. E todas as pessoas estão sendo convidadas a participar, não só os líderes da igreja, mas o convite está sendo estendido aos pais, às famílias, porque nós ensinamos no lar. Então é para todos aqueles que ensinam de alguma forma, seja oficialmente como um professor que foi chamado e designado, ou aquele professor no lar, pai, mãe, né? E em qualquer oportunidade que possamos nos considerar professores. Então lá na seção 11:8 diz lá: em verdade, eu te digo que aquilo que desejares de mim ser-te-á concedido. E se o desejares, serás o instrumento para que se faça muito de bom nesta geração. Então, estou falando aqui o devocional do dia 12, mas essa aula que nós estamos estudando essa semana já foi o dia 12, né?
que essa aula é para a semana após o dia 12, né? Mas aqueles que assistiram e participaram desse devocional, lembre e vamos falar de algumas coisas aqui, nós vamos aprender e lembrar, né, do que o Aldo Altdorf ensinou, e vocês vão ver a importância de entender também, né? Então, no versículo 10, ele fala aqui: eis que tens um dom, ou melhor, terás um dom, se me pedires com fé, com coração sincero, crendo no poder de Jesus, ou em meu poder que fala a ti. Então, olha que interessante que ele fala aqui no versículo 10, ele diz: eis que tens um dom. Aí ele diz, ou melhor, terás um dom, se me pedires com fé. Então, nós temos que desejar, temos que pedir, né? Senhor, me ajuda a ensinar como o Senhor ensina, né? E buscar fazer pelo Espírito, e essa é a melhor forma. No versículo 21, ele diz lá: não procure pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra, e então tua língua será desatada. Essa é uma promessa. Quanto mais eu tenho o desejo de ensinar, eu vou procurar entender a doutrina, me preparar para isso, né? Primeiro procuro obter minha palavra, ou entender ela para poder ensinar. E ele diz, então a tua língua vai ser desatada, você não vai ter problema nenhum para ensinar. Lembra que nós vimos na primeira parte dessa aula, seção 84, versículo 85, que ele diz lá: nem de antemão vos preocupeis com o que é vez de dizer, mas entesourai as palavras de vida. Então aqui, procura obter primeiro a palavra. E ele diz, e no momento apropriado vos será dada a porção que será concedida a cada homem, ou a cada momento, ou a cada aula, né? E aí então você não precisa se preocupar com o que vai, né, dizer, porque você está pronto e preparado. E então, se o desejares, terás meu espírito em minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. Então, é algo que nós precisamos entender. Ninguém vai conseguir ministrar, ensinar, sem estudar, sem conhecer a palavra. Por isso que o estudo das Escrituras diário vai nos preparar para isso. Não vamos ter receio, medo, nada, se vier uma designação e tudo mais. Eu queria agora eu vou relatar para vocês aqui uma historinha que para nós podermos ter um entendimento da importância, né? Às vezes a gente percebe muitas pessoas, é claro que nós não vamos aqui ficar julgando ou questionando quando uma pessoa lê bem ou não lê muito bem. Mas a importância de nós estudarmos e lermos e observarmos as pontuações. Às vezes nós lemos a Escritura e é uma pergunta, e a pessoa lê como se fosse uma afirmação. Às vezes nós vemos tem vírgula, tem ponto, então, e por quê, né? Então a gente sabe no português, pelo menos na língua em português, a gente sabe a importância das pontuações. Então nós vamos ver aqui algo interessante, uma historinha, que relata a respeito de um senhor muito idoso, que ele já sabia que, né, que já estava no final da sua vida, e ele fez um testamento, né? Só que nesse testamento que ele fez, o que aconteceu então? Esse grande homem, ele era rico, antes de morrer, escreveu seu testamento, mas não conseguiu pontuar. Então ele não colocou lá no testamento dele, ele só escreveu e não pontuou. Então, o que aconteceu, né? Quando ele escreveu e não pontuou, ele colocou o seguinte. Então, note que ele não colocou nenhuma pontuação aí. Ele disse, deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, ele fez esse testamento sem as devidas pontuações por um melhor entendimento. Aí, o que aconteceu? Então, ele tinha a irmã dele, o sobrinho, o padeiro e os pobres. Então, aí o que aconteceu? Na verdade, a sobrinha, ela pegou aquele testamento, não tinha pontuação, então ela mesma pontuou. E claro que ela fez algo favorecendo ela, né? Assim foi com o sobrinho, assim foi com o padeiro e assim foi com os pobres. E vamos ver então como é que ficou, né? Então, na verdade, cada um pensou, né? Como devo entender esse testamento? Porque não tem pontuação, né? Aí
cada um desses, a sobrinha, ou melhor, a irmã, o sobrinho, o padeiro e o pobre, cada um pegou o testamento e procurou um advogado com o seguinte entendimento. Então vamos ver lá. A irmã, então, aí ela pegou lá o testamento e colocou e pontuou da maneira dela. Então ficou assim: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então esse foi o entendimento dela. Já o sobrinho, ele então pontuou da maneira dele, né? Então o que aconteceu? Deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E aí o padeiro, então, por sua vez, também pegou o testamento e pontuou da maneira que ele quis. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E aí os pobres pegaram o testamento e pontuaram da maneira deles. E ficou assim: deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. E cada um levou a sua vantagem, né? E claro que é uma historinha apenas, mas o princípio aqui é que nós na verdade precisamos entender as escrituras, estudando ela, entendendo o contexto. Aqui é uma pergunta, aqui é uma afirmação, e é para nós podermos buscar esse entendimento. Eu gosto muito dessa frase do Elder Oaks, quando ele diz o seguinte: quando eu dou uma palestra sobre algum assunto legal, sempre faço um solo. Agora, quando eu ensino um princípio do Evangelho, sempre faço um dueto, porque o Espírito estará presente para reforçar o que eu estou ensinando. Então, nós como professores na igreja e mesmo no lar, que nós possamos sempre permitir que o Espírito seja o professor, né? na nossa sala de aula, seja ela na igreja ou seja ela na igreja doméstica, que é o nosso lar, ok? Então eu gostaria de fazer um exercício rapidinho aqui e convidá-los a participar. Então nós vamos ter aqui, na verdade, 5 minutos, ok? Então, 5 minutos para vocês poderem fazer esse exercício. Então eu gostaria que vocês lessem essas escrituras e buscassem nessas escrituras algumas palavras onde o Senhor nos aconselha a buscar entender melhor a doutrina. Então tem algumas, não necessariamente só a palavra entender, mas outras palavras que levam nós podermos aumentar a nossa compreensão na doutrina, ok? Então eu vou fazer uma pausa aqui de 5 minutos para que vocês possam então fazer esse estudo, e aí eu retorno e nós vamos ver o que nós conseguimos identificar. Eu acredito que todos, lendo essas escrituras, vão identificar. E anotem quais são as palavras que vocês consideram que o Senhor está convidando nós a entendermos ou compreendermos melhor a palavra dele, tá bom? Então, vamos lá. 5 minutos aqui.
Ok, amigos e amigas, vamos lá então. Acredito que deu para ler e identificar algumas palavras. Vamos ver se nós conseguimos. Quem conseguiu identificar essas palavras nessas escrituras todas, né? Então esse é o momento em quando nós ensinamos, permitirmos as pessoas compartilhar, né? Embora nós eu estou ministrando essa aula, mas de uma certa forma vocês estão participando também, tendo anotado. Então vamos ver aqueles que conseguiram identificar essas palavras, que tem a ver com entender, né? Sabedoria, conhecimento, prudência, inteligência, compreensão, conhecimento, entendimento, meditação, atento, coração, aplicação, mente, revelação, testemunho e oração. Então essas são palavras, e talvez algumas outras que vocês identificaram e eu não coloquei, mas se vocês conseguirem identificar essas palavras nessas escrituras, isso está em conexão com o entendimento das escrituras, né? Quando há sabedoria, conhecimento, prudência, né? Ao estudar, ao entender, né? Buscar entender melhor, inteligência, compreensão, conhecimento, entendimento propriamente dito, meditação, atento, né? Coração, mente e coração, aplicação, revelação, testemunho e oração. Tudo isso está em conexão com o nosso aprendizado, né? O nosso entendimento. E eu gostaria agora de compartilhar com vocês uma experiência das Escrituras, que talvez muitos vão se lembrar, lá em João 21. Vamos lembrar que essa Escritura, se nós lermos no cabeçalho, Cristo já tinha aparecido aos discípulos, já tinha dado algumas instruções, algumas visões para eles de compreensão. Mas vamos ver algo interessante, a importância de entender, né? E às vezes nem sempre só entender de saber ler e interpretar a palavra, mas na ação também. Então às vezes nós recebemos o conhecimento e guardamos ele e não observamos ou estamos atentos a como aplicar aquilo, ou da melhor forma que podemos aplicar. E aqui é uma experiência nítida disso, de João 21, quando diz lá, a partir do versículo 20, do versículo 1 diz: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Então aqui está dizendo que é mais uma vez, quer dizer, já foram várias vezes e essa mais uma vez. E estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael e o de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, que é o Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Então ele estava com os discípulos lá, e aí vamos ver o que aconteceu. No versículo 3, então, não é a primeira vez que o Senhor estava com eles, instruindo, né? E aí então ele já tinha dito, quando chamou os discípulos, que ia fazê-los ser pescadores de homens e não mais de peixes, né? E aí o Pedro nesse momento disse assim: vou pescar. E aí quando ele disse isso, que ele era o apóstolo mais antigo, o sênior, aí os outros disseram: também nós vamos contigo. Então aqui dá para ver que ele ainda não tinha entendido a posição oficial dele, como ele está sendo preparado para ser o novo presidente da igreja. E Pedro, nesse momento, claro, nós vamos considerar que isso nunca tinha acontecido, né? Pedro, a igreja não estava, né? Cristo é que estava organizando a igreja, é a primeira vez com os 12 discípulos, então ele estava ensinando, né? Para que eles... Mas a gente percebe que ele ainda não tinha entendido perfeitamente qual era o papel dele como apóstolo sênior, está sendo preparado para presidir a igreja quando Cristo partisse. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Enquanto ele estava fazendo isso, aí o Senhor, muito provavelmente, eu fico pensando, o Senhor falou:
Eu acho que eles não entenderam bem ainda, né? Então eu vou voltar lá para ampliar a visão deles. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se à praia. Porém, os discípulos não reconheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam não, porque eles não tinham pego nada, né, na pesca. E ele disse então: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram, pois já não podiam tirar de multidão de peixe. Então aí eles lançaram lá, e aí eles pegaram muitos peixes que eles não podiam nem puxar a rede, né, de forma perfeita. No 7, então aquele discípulo que era o João Amado, ele disse para Pedro, né? É o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede dos peixes. E aí no 9, logo que desceram para a terra, viram ali umas brasas e um peixe posto em cima e pão. Então Jesus Cristo, de uma certa forma, ele está dando aqui uma visão da preocupação, que ele sabia que talvez eles estavam cansados por eles estarem tentando pescar a noite toda e não pegaram nada, né? Então o Senhor, em primeiro lugar, talvez antes de até ensinar o princípio e a doutrina maior que ele ensinou, e nós vamos ver, ele primeiro falou, bom, deixa eles estarem muito bem, né? Muito provavelmente eles estão com fome, então vamos sentar, conversar, vamos matar a fome, né, física, e depois a gente começa a conversar. Então, às vezes, o cuidado que nós temos que ter de buscar a inspiração, de saber ensinar no momento certo, né? Às vezes nós queremos, só despejar conhecimento para as pessoas e não busca o momento certo para fazer isso. Às vezes as pessoas não estão ainda entendendo como deveriam. Então nós temos que ver até que ponto ela sabe, o que eu tenho que acrescentar, o que é suficiente para ela poder levar, fazer e voltar e receber mais. E aí então, no 10 diz, disse-lhe Jesus, trazei peixes que agora apanhaste. E aí então ele, na verdade, serviu um jantar para eles, né? E lá no versículo 14 diz, e já esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. Então já era a terceira vez depois da ressurreição já. E aí depois de terem jantado, já estavam, né, mataram a sua fome, aí então Jesus se virou para o Pedro e falou para ele, né? Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E a gente já conhece, né? Ele estava perguntando se Pedro amava mais ele, Cristo, do que os peixes, né? E então o Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele disse para ele assim, apacenta os meus cordeiros. E então ele estava já começando a dizer para ele, você começa a entender o seu chamado? Porque nós vimos lá no versículo 3, quando ele falou, eu vou pescar, e os outros falaram, ok, você vai pescar, nós vamos também. Então ele era o líder, né? Ele era o apóstolo sênior. E aí o Senhor então diz, apacenta os meus cordeiros. No 16, então ele tornou a dizer pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Aqui, na verdade, o Senhor já está falando ovelhas, né? Na primeira vez ele falou cordeiros e agora ovelhas. Qual é a diferença? Cordeiro seria um membro mais novo, né? E a ovelha seria os membros mais antigos, né? Mais velhos. No 17 diz, e disse-lhe uma terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão ficou triste, né? Porque o Senhor já perguntou, já tinha perguntado 2 vezes, né? E aí então ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. De uma certa forma o Senhor está dizendo para ele assim, você está compreendendo a sua posição? Você está entendendo né, para que você foi chamado, com a sua responsabilidade, né? E aí então, a partir desse momento, nós vamos ver que então ele começou a entender isso. E vão ver que
É o que nós falamos na primeira parte da aula sobre algumas características de um líder, né? E que se a pessoa tiver realmente o desejo de fazer, Deus vai qualificar. Mesmo que ele não tenha toda a capacidade ou habilidade, né, que alguns pensam que precisa ter, mas o Senhor preparou, ensinou, teve a paciência, alimentou eles, ensinou no momento certo para que ele pudesse ter entendimento. E com certeza, né, o próprio Senhor estava de uma certa forma, ele já sabia que ia haver um momento que ele ia ter que partir. E o apóstolo Pedro ia ter que assumir como presidente da igreja. E aí então, o Senhor então diz para ele que ele então é o escolhido, né? E o João então aqui lá para o final do capítulo fala que o João se deitou, né? No peito de Cristo, ele se recostou, né? E aí ele perguntou lá quem era, né, de traí-lo. E vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, o que será deste? Então está falando do João, né? O João amado. E disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, o Pedro, nesse momento, mais uma vez, o Senhor ensinando para ele, né? Porque ele estava preocupado, porque o João amado pediu para não morrer, né? E nós sabemos que ele foi transladado. E aí então o Senhor falou para ele: bom, se eu quero que ele fique, né? E o que importa a ti, né? Então você tem que fazer a sua parte. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E aí nós aprendemos, nós vimos em algumas aulas anteriores que nós falamos sobre a transladação, né? E a diferença da transladação e da ressurreição, né? E então aqui com João amado não foi diferente. E lá em 3º Nef 28, onde nós estudamos um pouco também na aula passada. Então, encerrando a importância do entendimento. O anjo com Nef para ver em que nível de entendimento seu aluno Nef está. Então, quando o anjo apareceu para ele, lá em 1º Nef 11, nós vamos ver que o anjo várias vezes perguntou para ele: o que você está vendo? O que você vê? Quer dizer, até onde você sabe, até onde você entende e o que era necessário ser acrescentado. Então, o Espírito Santo nos ensina. Se seus alunos, que somos nós, estamos ainda no conhecimento, o Espírito Santo saberá o que deve continuar na lição para nos fazer chegar ao entendimento. Então, na verdade, o Espírito, quando nós buscamos ajuda, de certa forma, nós temos que saber alguma coisa. Eu tenho que mostrar disposição. Eu já estudei até aqui, eu quero entender mais. E o Espírito sabe o que deve ser acrescentado, o que deve ser inspirado para nós sabermos mais, entender melhor e ensinar melhor, né? Como consequência. Então, na verdade, portanto, a maior parte da palavra de Deus não é o que se lê, mas é que o Espírito Santo nos possibilita entender, né? E o Espírito Santo é a fonte segura pela qual nós podemos compreender a palavra de Deus. Mas o grau de compreensão, né, depende da força de sua crença e da extensão do seu esforço para entender a palavra de Deus. E é diferente, tem pessoas que conseguem fazer um estudo e entender muito bem. Tem outro que talvez vai ter que fazer um esforço maior. Mas eu posso dizer, e até peço meu testemunho, que se nós fizermos isso diariamente, vai ficar tão simples, tão acessível e sensível o Espírito, que nós vamos estudar, entender, e uma escritura vai vir à nossa mente e vai completar aquilo e o entendimento vai ser maior. Por isso a importância de estudar as escrituras diariamente. Assim, se nós olharmos aqui, quando na verdade o anjo ensinou a Nef e ele perguntou para ele, e Nef falou que ele queria saber por ele mesmo sobre a visão da árvore da vida. Não que ele duvidasse do pai dele, que era o profeta e que teve a visão, mas é que ele queria saber por ele mesmo. Aí um outro princípio importante que a gente vem falando em várias aulas, né? A importância de nós sabermos por nós mesmos, né?
E aí, se nós formos ver esses versículos de 1 Nef 11, onde várias vezes o Espírito pergunta para ele: o que é que você vê? O que é que você compreende? O que é que você entende? Já no versículo, no capítulo próximo, 12, nós já vamos ver um pouco diferente. Que aí Nef está falando que ele viu e entendeu. Então, é isso que o Espírito faz. Ele acrescenta aquilo que nós precisamos saber na medida certa. Por isso que Deus, ele não vai nos dar o conhecimento, apenas alguém um dia vai para uma montanha, vai entrar numa caverna e vai ficar lá um ano na caverna e vai estudar as escrituras durante um ano. Eu posso garantir que nesse um ano você não vai aprender tudo, porque Deus, como nós aprendemos segundo Nef 28:30, ele nos ensina linha sobre linha, preceito sobre preceito. E o ensino não é também só estudar a escritura, é a experiência da vida. É a experiência que nós temos que aprender a identificar que nós temos e acontece normalmente no dia a dia da nossa vida. E aqui então o Nef já começa, no capítulo 12, ele já começa a dizer, ó, eu vi e agora entendo. Né? E no 13, aí só estudar lá e ver. Né? Então lembrar lá do ciclo do aprendizado. Primeiro, conhecimento, estudar. Isso cada um é que vai buscar dentro do seu tempo real na vida, sua circunstância, mas que seja diário. Então, não existe algo igual para todo mundo. Precisa ser 2 horas por dia. Cada um vai ter o seu tempo, mas faça isso. E você vai estar mostrando a disposição de entender melhor. E o Espírito vai te ajudar. Depois disso, então, é buscar esse entendimento no coração e na mente. E isso tem que estudar. E aí fazer as conexões com o rodapé, os discursos dos profetas. Então aí nós vamos ver que tudo tem uma conexão do que está sendo ensinado, o que está nas escrituras também. E por fim, né, procurar os melhores meios para nós podermos aplicar isso tudo. E isso é importante, né? Encerrando então esse entendimento, nós temos que ter um conhecimento, nós temos que ter o entendimento e a sabedoria, né? Para então podermos saber como aplicar melhor isso, ok? Então, eu faço uma pergunta agora para vocês. Vocês estão me entendendo? Eu gosto muito de Mateus 13, quando o Senhor, se nós olharmos aqui o capítulo de Mateus 13, o Senhor conta 8 parábolas. Dessas 8 parábolas, aí lá no versículo 51, ele diz assim para os discípulos, né? Entendestes todas essas coisas? E aí os discípulos responderam, sim, Senhor. Então, né, primeiro nós temos que ter o estudo, estudar, buscar esse conhecimento no coração e na mente, e aí buscar a aplicação. Então, vocês estão me entendendo? Então, para nós encerrarmos, eu gostaria então só de usar essa escritura, que foi exatamente o que Cristo fez com o povo nefita, quando lá desde 3º Nef 11, quando ele aparece aos nefitas, ele começa a ensinar, e aí num dado momento ele fala que ele vai embora, e as pessoas, não, fica mais um pouco, e ele diz que a sua íntima compaixão, né, por eles, e ele acabou ficando mais tempo, mas aí chegou nesse momento, no capítulo 17, e no versículo 3, que diz assim, portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse, e pedi ao Pai em meu nome, que as possais entender, e preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós outra vez. Então, eu os convido, né, agora, após a aula, cada um buscar uma meditação sobre isso. Como que eu posso estudar as Escrituras e entender melhor? Lembra que o Senhor, é por isso que o Senhor falou para eles irem para casa, meditar, para poder entender, porque é linha sobre linha. O Senhor não ia ficar lá horas e horas só despejando conhecimento, mas eles tinham que meditar, eles tinham que procurar olhar a vida pessoal e falar, como que eu posso aplicar isso? Para melhorar a minha família, melhorar o meu trabalho, o meu chamado, como é que eu posso fazer isso? E aí depois ele falou, e voltem amanhã, quer dizer, volta na próxima aula, e vai buscar mais conhecimento, ou volta no próximo dia na escritura e vai buscar mais conhecimento, linha sobre linha, preceito
sobre preceito. Então, encerrando, muito obrigado, e aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhem com as pessoas. E a próxima aula, então, nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, ok? Muito obrigado e eu espero que nós possamos ter aprendido. Vocês entenderam? Até a próxima aula.